Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui iniciando mais um novo ciclo. Agora o PET volume 4. Vamos dar início então aí a esta semana número 1 do nosso agora PET volume número 4. Temos aqui semana número 1, pessoal. Unidades temáticas: o sujeito e seu lugar no mundo. Objetivos do conhecimento: as manifestações culturais na formação populacional. As habilidades aí que vocês estarão adquirindo com os conteúdos dessa semana, pessoal. Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças. Os conteúdos relacionados aí, pessoal, dos estudos dessa semana número 1 do nosso agora PET volume número 4. Grupos sociais e as manifestações culturais de cada um, diversidade cultural e conflitos étnicos, valorização da diversidade cultural, identidades nacionais e fragmentação, migrações, racismo e xenofobia. Então são conteúdos bastante interessantes que a gente vai estar aprendendo com as atividades aí desta semana, pessoal. Número 1 do nosso PET volume 4. A interdisciplinaridade aí, pessoal, dos estudos dessa semana será: a habilidade é uma oportunidade de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial e defender o princípio do respeito às diferenças. Ela favorece o desenvolvimento das competências gerais 3, 9 e 10 da BNCC, relacionadas respectivamente à empatia, cooperação e à responsabilidade e cidadania. Então são assuntos bastante importantes para que a gente possa estar aprendendo e principalmente exercitá-los nesses tempos que a gente tem vivenciado, né, pessoal? Precisando de mais empatia, né? Mais cooperação um com o outro. E essa responsabilidade da cidadania, né? Que cada um tem que exercer para que a gente possa, então, pessoal, ter... exercendo sempre aí as condições aí dessa humanidade que a gente está precisando, principalmente nos dias de hoje, né, pessoal? Então vamos dar início aos estudos dessa semana número 1. O tema dessa semana será os fluxos populacionais na globalização. A duração será 2 horas e 40 minutos, ou seja, vocês terão 3 horas aula aí, que são a carga horária bastante importante para que vocês possam ter aí o ano letivo positivo, turma, porque sem essa carga horária vocês não poderão passar de ano, né? Vai ser complicado essa situação. Então por isso é tão importante para que vocês tenham essa carga horária e façam as atividades aí dos PETs que a gente está estudando durante esse tempo de pandemia. Então vamos lá, fique por dentro dos conceitos, pessoal: migrações, racismo e xenofobia. Então são temas bastante conflituosos, né, turma, que a gente vai estar aprendendo nessa semana número 1, que são as migrações, racismo e xenofobia, que são realmente situações que a gente tem que ter empatia, cooperação, né, e principalmente cidadania, né, ajudando aí um aos outros. O fenômeno da migração é tão antigo quanto a humanidade, que sempre se deslocou para novos territórios, às vezes já ocupados por outros grupos, embora não existam dúvidas de que cada vez mais pessoas têm migrado nas últimas décadas, né? Os fenômenos migratórios e a presença de imigrantes entre as populações nativas também foram marcantes em outros contextos. Com base nos mapas abaixo, podemos perceber que as migrações não são propriamente uma novidade, tampouco possuem mais importância atualmente do que em épocas anteriores.
No entanto, esses movimentos contemporâneos são fenômenos sociais amplamente discutidos e sua dinâmica global é um importante aspecto da atual fase da globalização. Então, foi dito aqui para nós, pessoal, que as migrações não são fenômenos só recentes, né? Elas vêm aí desde muitos e muitos anos, né? Desde quando existe a humanidade, a gente tem esse processo de migração, onde povos foram para outros territórios e ali encontrando outros povos que já estavam ali. Então esse processo aí de migração vem se estendendo desde lá da antiguidade até a gente tem visto esse processo aumentando nesses tempos que a gente vive, muito por conta do processo de globalização que intensificou os meios de transporte, né, o acesso. Então a gente tem essa maior integração entre as populações do nosso planeta. Temos aqui esse mapinha aqui, pessoal, que ele nos mostra o fluxo populacional entre 1830 e 1914 e o fluxo populacional de 1990 até 2000. Então a gente tem aqui, ó, imigração entre os anos, né, a quantidade de imigrantes, né, e aqui as regiões, regiões ou país de imigração, região ou país de emigração. Então é para onde foi, o verdinho é para onde são os emigrantes, né, que saíram, e aqui a outra cor mais clara aqui, né, rosa, lilás, é onde os imigrantes chegaram, né, a essas novas regiões. Então tá esse fluxo, principalmente saindo da Europa, da Índia e da China, para esses outros países. Aqui é a quantidade, né. Então aqui é um fluxo muito maior nesses tempos que vivemos, né, como eu disse, por conta do processo principalmente de globalização. Então a gente tem aí um fluxo mais diversificado, né, as pessoas indo e vindo mais dessas regiões, né. Então a gente tem aí uma integração diferente dessa época aqui, que a gente tinha esses países saindo pessoas e não muita quantidade de países recebendo, né. Então a gente tem essa diversidade muito maior aqui, né, nos tempos mais remotos que vivemos, de acordo com esse fluxograma aqui, nessas imagens aqui mostradas, desse fluxograma populacional durante esses anos de 1830 até 1914 e de 1990 até os anos 2000. Continuando, pessoal, os fluxos populacionais atuais contrastam com os ocorridos em outros períodos da história, porém não simplesmente pela proporção de migrantes no conjunto das populações, ainda que sua quantidade absoluta seja cada vez maior. O principal contraste em relação a períodos anteriores da história são suas novas características, como direção predominantemente, principais emissores e especialmente a forma contraditória como são tratados os imigrantes nos países de destino, que saem em busca de melhores condições de vida e trabalho, tendo geralmente o sonho de um dia retornar a seus países de origem, né? Então a gente tem essa diferença, como a gente tinha comentado, do fluxo, né, de imigrantes, pessoal, onde a gente viu cada vez mais essa situação acontecendo nesse mundo globalizado que a gente tem vivido, né? Só que cada vez mais essa recepção dos imigrantes nesses novos territórios, vamos dizer assim, né? A população que recebe esses imigrantes, elas não têm sido muito receptivas, né? Vamos dizer assim. Então esse processo de migração tem sido muito conflituoso, né? E a gente tem que ter, principalmente então, vivenciado agora nessa pandemia que a gente tem visto aí, ser pessoas mais receptivas, né? Mais humanas, que a gente não tenha aquele sentimento de xenofobia que a gente vai comentar agora há pouco, daqui a pouquinho, pra frente um pouquinho aí, sobre essas condições aí, dessas questões de xenofobia, né? A gente ir contra esses povos que estão chegando, né? A gente tem a oportunidade ali de estar, então, às vezes aprendendo uma nova cultura, né? Então, que a gente seja receptivo, possa receber essas pessoas, né?
talvez seja interessante a gente aprender novas culturas, né? Um aprendizado maior, que a gente não exerça então essas condições nesse processo de xenofobia que a gente vai estar estudando agora em pouco. Então, os fluxos de trabalhadores no mundo em geral caracterizam importantes contribuições econômicas e culturais para outros países. No entanto, atualmente, em países mais ricos, tem aumentado a onda de discriminação e preconceito contra os imigrantes de países pobres, expressa nas legislações cada vez mais restritivas a estrangeiros. Há também uma quantidade crescente de agressões e hostilidades de grupos locais contra famílias de trabalhadores imigrantes. Então, pessoal, a gente tem visto aí essas situações, muito porque esses imigrantes eles vêm buscando uma vida melhor, né? Novas oportunidades que às vezes eles não tiveram, infelizmente, nos seus países de origem, né? Então, esses novos trabalhadores que a gente tem visto aí buscando esses postos de trabalho por conta dessa imigração, esses estrangeiros chegando, a gente talvez tenha esse sentimento de contra isso, né? Porque eles estão ocupando os nossos postos de trabalho aqui no nosso país, vamos pensar assim, quando, por exemplo, chegam os venezuelanos, os bolivianos, que vêm dos seus países buscando novas oportunidades aqui no Brasil, mas porque infelizmente eles não tiveram essas oportunidades lá, e nós aqui, às vezes brasileiros, por conta também desse índice de desemprego, talvez ficamos revoltados, né, com essa questão, e isso se chama também xenofobia, que a gente vai estar vendo aqui, ó. Por essas questões, ó, tal reação é provocada pelo sentimento conhecido como xenofobia, caracterizado pela aversão à pessoa estrangeira, à sua crença e ao seu modo de vida. Então, às vezes a gente tem esse processo, essa aversão, esse tipo de racismo, de preconceito, né? Essas pessoas, esses trabalhadores, esses estrangeiros que estão vindo aí buscando uma vida melhor, por conta também junto à sua crença e seu modo de vida, né? E principalmente porque eles talvez estejam ocupando esses postos de trabalho. Esse problema também está associado a um pensamento equivocado de que os imigrantes seriam concorrentes em um mercado de trabalho que está cada vez mais saturado nos países desenvolvidos, que eu acabei de comentar com vocês, pessoal. E que eles ameaçariam, né, a mão de obra local, que a gente acabou de comentar, aumentando o desemprego e pressionando os salários para os níveis mais baixos, porque às vezes eles aceitam salários mais baixos, né, por conta o pouco que eles ganham para eles já é muito, né, e infelizmente abaixando então essa oferta de salários, né, o empregador pagando salários mais baixos, porque a gente tem uma oferta maior de trabalhadores, né, aceita esses salários mais baixos, e isso às vezes tem essa aversão, e esse processo se chama então xenofobia, contra esse preconceito contra ao estrangeiro, esses imigrantes que chegam no nosso território. Pessoal, para saber mais, então assistam esse vídeo aqui da xenofobia e migração, para que vocês possam estar aprendendo mais sobre os conteúdos dessa semana. Desculpem aqui as falhas do professor até o momento, espero ter contribuído com os comentários dos conteúdos dessa semana agora, número 1. Nos encontramos daqui a pouquinho na nossa próxima videoaula sobre as atividades dessa semana. Até daqui a pouco, pessoal, e tchau, tchau!